Senadores da subcomissão que acompanha as obras para a Copa do Mundo vistoriaram hoje o Estádio Nacional de Brasília, onde será feita a abertura da Copa das Confederações no dia 15. A arena é de Copa do Mundo. Com capacidade para 72 mil pessoas, o Estádio Nacional de Brasília vai receber 7 jogos da competição e custou, segundo o governo federal, cerca de R$1 bilhão. Nesta quarta-feira, a subcomissão do Senado que acompanha as obras da Copa e das Olimpíadas fiscalizou o estádio, inaugurado no último sábado e que vai receber, em 15 de junho, o jogo de abertura da Copa das Confederações entre Brasil e Japão. Nós já visitamos os estádios antes deles iniciarem, durante as obras, e agora voltando aqui, no momento em que já pronto, né, para o pontapé inicial, para começar a Copa das Confederações. E ter a sensação de estar dentro desse estádio aqui é uma coisa impressionante, né? O estádio ficou muito bonito, muito aconchegante. A estrutura que tem por trás de tudo isso aqui é algo assim de nos orgulhar. Os senadores testaram o gramado, o banco de reservas, conheceram os vestiários dos jogadores e o sistema de geração de energia instalado na cobertura. Mas também viram que, apesar de uma partida já ter sido disputada no estádio, ele ainda recebe manutenção de muitos operários. No gramado, nas arquibancadas e principalmente nas áreas internas. Mas consideraram a situação normal. O ajuste fino só pode ser feito no final da obra. Então, não tem como fazer diferente, né? Então, eu acho que esses jogos que estão acontecendo é para exatamente ajudar na descoberta das eventuais falhas que possam existir. O estádio já foi inaugurado, a bola já rolou, mas com tantos recursos públicos aplicados aqui, os senadores querem saber se depois da Copa do Mundo, esse investimento todo terá valido a pena. O secretário responsável pela obra diz que sim, o retorno virá com outras atividades no estádio. É uma arena multiuso. Aqui a parte do setor de eventos e por trás dessa magnitude de arquibancadas nós teremos um shopping funcionando. Será um centro de entretenimento funcionando 24 horas no centro da cidade. E com um custo igual a algumas reformas que foram feitas no Brasil. Nós vamos colher os dados da Secretaria de Estado aqui do Distrito Federal, que vão nos dar as planilhas iniciais, todo o trabalho desenvolvido para a construção. Nós sabemos que no Brasil, nos últimos anos, a construção civil teve uma inflação acima da média. E isso tem um impacto direto também em obras dessa magnitude. Mas cabe à Comissão de Fiscalização do Senado, em parceria com o Tribunal de Contas da União, avaliar todos esses números. É a nossa intenção, é a nossa função. Se houver alguma irregularidade, lógico que encaminharemos aos órgãos competentes para o processamento. A subcomissão visita amanhã a Arena Pernambuco, em Recife. Na sexta, a fiscalização será no estádio da Fonte Nova, em Salvador. Atrocidades cometidas contra populações indígenas nos anos 60 vieram à tona com a descoberta no mês passado de um documento histórico chamado Relatório Figueiredo. O texto foi apresentado à Comissão de Direitos Humanos do Senado. Um mistério revelado após 45 anos. O relatório de 7.000 páginas que descreve a tortura e o assassinato de índios em todo o país durante a ditadura militar foi descoberto. E é um dos documentos mais importantes produzidos pelo Estado brasileiro no último século e eu tenho convicção de que ele é, sim, um documento oficial muito detalhado. Quando todos pensavam que o documento havia sido queimado, essas páginas escondidas da história brasileira foram encontradas no Museu do Índio do Rio de Janeiro há um mês, pelo pesquisador e ativista Marcelo Zelic. O relatório ele não fala só em tortura, ele toca em vários tipos de violações. Assassinato de tribos inteiras, assim, de aldeias, né? Ele trata também da prostituição de crianças e mulheres indígenas, mas ele trata também da questão do roubo, do desvio do recurso da renda indígena, do esbulho da terra. O relatório Figueiredo foi elaborado em 1968 por um grupo coordenado pelo procurador Jader de Figueiredo Correia, a partir dos arquivos de uma CPI da Câmara de 1963. A violência contra os índios durante a ditadura motivou mais 2 CPIs, uma em 68,
silenciada pelo Ato Institucional número 5 e outra em 77. Também foi consequência das denúncias a extinção do Serviço de Proteção ao Índio, substituído pela FUNAI em 67. O documento está em análise na Comissão da Verdade, criada há um ano para apurar os casos de violação dos direitos humanos entre 1946 e 88. Para Marcelo Zelic, o texto ajuda a entender a questão indígena hoje e a planejar as ações do governo e do Congresso. A nossa intenção é, ao vir à tona essas questões, é provocar mudanças de conduta dentro do Estado brasileiro. E os índios, as populações indígenas, elas precisam muito de uma mudança de conduta do Estado. Na audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, Marcelo defendeu a demarcação de terras indígenas e a criação de uma secretaria específica de povos originários com status de ministério. O secretário-geral do Conselho Indigenista Missionário criticou as políticas do governo para os índios. Pediu também a punição dos responsáveis pela tortura no passado. É preciso que os autores dessas atrocidades sejam punidos. Mas mais do que sejam punidos os autores dessas atrocidades, é preciso que as causas e as práticas de todas essas atrocidades, dessas perseguições, sejam revistas e sejam superadas pelo Estado brasileiro. A maior parte das demarcações de terras indígenas sofrem paralisações por medidas judiciais. E documentos comprobatórios, que mostrem o processo de esbulho dessas terras, de violências praticadas contra os indígenas, são uma raridade. E são muito demandados por juízes. A senadora Ana Rita garantiu que a Comissão de Direitos Humanos não vai aprovar projetos de lei que prejudiquem os povos indígenas e defendeu a revisão da lei da anistia. Nós vivemos momentos importantes no sentido de recuperarmos fatos acontecidos na história do Brasil e que a lei da anistia hoje, possivelmente, ela não contempla determinados fatos e já identificados hoje. Então, para mim, uma revisão da lei da anistia ela é importante justamente para que possamos fazer justiça no nosso país. A continuação desse tipo de crimes é, por parte do governo, suspender, por exemplo, a demarcação de terras indígenas. Isso não pode ocorrer, não é tempo de CPI de FUNAI, não é tempo de proposta de emenda constitucional que relativiza a demarcação de terras indígenas. Nesta quarta-feira, 22 de maio, o Senado corrigiu uma injustiça histórica. Depois de 65 anos, o mandato do líder comunista Luiz Carlos Prestes foi devolvido simbolicamente. Até o fim da vida, Luiz Carlos Prestes contestou a perda do mandato. O Tribunal Superior Eleitoral colocou o Partido Comunista fora da lei por esse argumento. Sendo o Partido Comunista do Brasil, era seção de um partido internacional. E esse partido internacional tinha sede em Moscou. Em Moscou só há um partido, de maneira que nós éramos contra o pluripartidarismo, por mais que disséssemos que eram a favor, esteja no nosso programa, o pluripartidarismo. Foi um ato arbitrário, sofístico, vergonhoso para o Tribunal Superior Eleitoral. 23 anos depois da morte de Prestes, o Senado devolve simbolicamente o mandato ao líder comunista e ao suplente dele, Abel Sherman. No plenário, filhos, netos, bisnetos, amigos e admiradores. O presidente Renan Calheiros entregou os diplomas e os botões de senador. Primeiro à viúva de Prestes, Dona Maria Ribeiro, e a Carlos Eduardo, neto de Sherman. Peço publicamente desculpas à família de Luiz Carlos Prestes pela atrocidade patrocinada pelo Estado contra um ilustre brasileiro legitimamente escolhido pelo povo para representar. Renan Calheiros leu uma mensagem da presidente Dilma Rousseff. Ela classificou como histórica a iniciativa do Senado de devolver os mandatos. O Senado promove um reencontro do Brasil consigo mesmo, faz justiça, fortalece a democracia e presta devida homenagem a esses brasileiros que lutaram por seus ideais e enfrentaram a violência das ditaduras.
A viúva de Luiz Carlos Prestes subiu à tribuna que um dia ele ocupou. O reconhecimento do senador Luiz Carlos Prestes, através dessa cerimônia de devolução simbólica do seu mandato, não pertence a mim e nem à minha família. Pertence ao povo brasileiro que o elegeu em 1945 com mais de 150 mil votos. O senador Inácio Arruda é autor do projeto que devolve os mandatos. Ele lembrou, também perderam os cargos 14 deputados comunistas que assinaram a Constituição de 1946. Estamos dando fim à insensatez da cassação dos mandatos comunistas no século passado. Prestes volta simbolicamente à sua cadeira de senador para desagravo da dignidade nacional, da segurança da democracia, para respeito da história. Nos 2 anos em que esteve no Senado, Prestes defendeu os trabalhadores, o direito à greve e a reforma agrária, como havia prometido na campanha. Viva o Brasil, livre, unido, democrata e progressista. 65 anos depois, as palavras de Prestes ecoaram na voz de Dona Maria. Viva Luiz Carlos Prestes, viva o Cavaleiro da Esperança e viva o povo brasileiro. Na página da TV na internet você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Boa noite e até amanhã.